Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula de mecânica dos solos, a gente vai continuar falando a respeito do ensaio de granulometria. Na nossa última aula, a gente falou sobre o método executivo do ensaio, sobre a norma, né, e sobre todos os procedimentos necessários para que ele fosse realizado. Agora, a partir dessa aula, a gente vai começar a falar sobre tratamento de dados a respeito do ensaio, tá? Então, como é que seria esse tratamento de dados? A gente vai pegar o que a gente obteve no ensaio e aí elaborar a curva granulométrica para que a partir dela e também da elaboração dessa tabela a gente consiga retirar alguns parâmetros a respeito do solo, tá? Essa tabela que vocês estão vendo aí na tela é a tabela padrão, né, para o ensaio de granulometria. Ainda pode ter, que se vocês procurarem na internet, né, em outras fontes podem ter tabelas um pouco diferentes, mas não foge muito disso, tá certo? É só uma figura aqui que eu vou copiar, e aí eu decidi copiar porque algumas pessoas não têm habilidade com Excel, então eu queria realmente passar um passo a passo da elaboração dessa tabela. Então vamos primeiro analisar o que tem aqui na tabela, né, cada coluna dessa. Pessoal, nessa primeira coluna a gente tem a série de peneiras, tá? Essas são as peneiras da série normal. Nessa primeira coluna a gente tem elas pelo nome, né? Então a gente sempre chama a peneira 4, peneira 10, peneira 100, peneira 200, tá? E aqui também a gente tem o fundo, caso passe algum material pela peneira 200. A peneira 200 é a que tem a menor malha, né? Então, como a gente faz a lavagem, vocês devem se lembrar lá do método executivo do ensaio, né? A gente faz a lavagem do nosso solo para retirar todo o material fino, então é esperado que não se passe material do fundo, né, para o fundo do conjunto de peneiras. Mas às vezes isso acontece, tá? Então, desse lado a gente tem o nome das peneiras, desse outro lado aqui a gente tem a abertura em milímetros, tá? De cada peneira. E aqui, pessoal, que eu coloquei destaque até em rosa, tava tentando excluir aqui como se fosse a tabela, né? Enfim, que eu destaquei aqui em rosa, a gente tem a massa de solo que ficou retida em cada peneira. Ou seja, realizei um ensaio de granulometria, fiz o peneiramento, né? E quando eu terminei o peneiramento, a gente vai pesar o solo que ficou retido em cada peneira e anotar esse peso. Então é como se eu tivesse feito isso. Então anotei o peso, né, retido em cada peneira. Aí vamos lá. Quando eu for elaborar, de fato, né, fazer essa parte aqui, aí a gente comenta o que é a porcentagem retida, o que é a porcentagem retida acumulada e o que seria a porcentagem que passa do material. Então vamos lá. Então primeiro eu vou colocar uma coluna aqui com a peneira, tá? Vou colocar em capes. Depois a abertura. Lembrando sempre, pessoal, de colocar as unidades, né, de medida. Aqui, massa retida em gramas. A porcentagem retida. Eita. Esqueci aqui, né, e coloquei com letra minúscula. A gente ainda tem a porcentagem retida e acumulada, que eu vou fazer uma quebrinha. Eu vou mostrar a vocês o que é essa quebra que eu fiz. Deixa eu só digitar aqui. É o seguinte, pessoal. Vou retirar a quebra primeiro, né? Eu poderia simplesmente vir aqui, ó, e deixar essa coluna mais larga, mas aí pra mim não seria interessante. Eu queria manter um padrão de tamanho, tá? Eu vou tirar o padrão por esse daqui, onde a gente pode ver, ó, largura da coluna, 15, tá? Então vamos supor que eu queira manter um padrão e colocar todo mundo com 15. Certo? Então, aí o que é que vai acontecer? A gente vai observar que algumas células, ó, elas não vão apresentar o texto todo, certo? Ó, passou aqui também. Então, quando isso acontece, a gente pode vir aqui, ó, em quebra automática, ó, e a gente vê que a célula, ela vai ficar mais larga, tá? E aí, ó, centralizei, que eu tenho uma mania de tudo centralizado, certo? E aqui, ó, coloquei no centro mesmo da célula, e aqui eu também vou fazer isso, ó, a gente faz isso aqui.
Aí aqui também, ó, a gente pode fazer essa quebra automática e aqui, ó, centralizar, tá? Pronto, e aqui, ó, a gente pode aproveitar, ó, Ctrl C, Ctrl V, e aqui a gente fazer essa última célula, que é a porcentagem de material que passa, tá? Feito isso, pessoal, a gente, né, vai colocar aqui o nome das peneiras, né? Então aqui tem a de 1,5 polegadas. A gente tem a de 1 polegada, a de 3/4 de polegada, 3/8, né, de polegada. Aí vamos lá, a peneira 4, 10, 16, 30, 40, 50, 100, 200 e o fundo, tá? Vou centralizar todo mundo, certo? Aqui a gente vai ter a abertura em milímetros, né? Então, 38,1, 25,4, 19,1, 9,5, 4,8, 2, 1,2, 0,6, 0,42, 0,3, 0,15 e 0,075. Eu vou apenas conferir aqui algo na aula de vocês a respeito das peneiras, né? Que a gente tem aqui a série normal, né? Certo? Porque aqui tem algumas peneiras que não tem, tá? Mas aí não tem problema, só para fim didático. Então vamos lá. E aqui, pessoal, a massa retida eu vou copiar também, porque é um dado que teoricamente eu vou obter, teoricamente não, né? De fato eu vou obter através do ensaio. Então isso tem que ser um dado fornecido, né? Então, ó, nas duas primeiras peneiras não ficou massa retida, ou seja, todo o material que foi para o peneiramento, ele passou direto por essas duas peneiras, certo? Aí aqui, ó, na primeira ficou 23,54 gramas, 19,1, 9,5, 4,8. Opa, tô copiando a coluna errada, né? Então, 23,54, 35,25, 125,73, 350,3, 52,28, 41,97, 28,8, 30,11, 39,66, 32,26 e aqui, ó, pessoal, ainda passou para o fundo do conjunto de peneiras 4,65 gramas. E aqui também vou centralizar, tá? Bom, como a gente já copiou tudo dessa tabela aqui, agora eu vou excluir ela e a gente vai para nossa tabela. Então, primeiro aqui, pessoal, vamos personalizar, né? Eu vou criar, na verdade, um quadro, né? Quando é tudo fechado, não é tabela, é quadro. Então, a gente vai colocar aqui, ó. Você vem aqui, né? Seleciona todo, certo? Vou vir aqui e vou colocar, ó, bordas, né? Todas as bordas, certo? Vou colocar esse texto aqui em negrito, mas isso é só preciosismo, tá? E aqui também. Tem que acrescentar aqui uma linha, né? Que eu esqueci. Que até tem aqui, tá vendo, ó? Na tabela que a gente viu anteriormente, que é o total, certo? Eu vou acrescentar aqui também. Então, para acrescentar uma linha, eu vou todas as bordas, certo? Total. Bom, quando fala total, aqui na verdade é a mesma coisa, então aqui não tem o total, eu vou mesclar, tá? Quando você quer, você deseja juntar duas células, você seleciona as duas e vem aqui em mesclar, tá? Mesclei essas duas células. E aí vamos lá começar
nossa tabela, tá? Primeiro, pessoal, para massa retida, para que eu saiba o total de amostra ensaiada, né, de solo ensaiado, eu tenho que saber quanto ficou retido em cada peneira, e aí eu vou somar tudo isso, tá? Então, o que é que você pode fazer? Você pode vir direto aqui, ó, nesse autossoma, tá? Ó. E aí você vai notar que quando você apertar aqui, ele vai selecionar todas as células que estão acima dessa situação, tá? E aí ele vai somar de fato todas as células. Isso me impede de ficar somando uma a uma, tá? Então, ó, só digitar Enter, tá? Então, o total deu 764,55. E por que, pessoal, eu preciso saber esse total? Porque agora aqui, ó, eu vou calcular a porcentagem, né, da amostra que ficou retida em cada peneira. Então, se eu quero calcular a porcentagem retida em cada uma, essa porcentagem retida, obviamente, ela é em relação a uma porcentagem total, a amostra total, tá? Então, ó, nas primeiras duas, né, a gente não tem nada. Vou já de antemão, ó, eu quero centralizar tudo, vou selecionar tudo e já deixar aqui centralizado. Então, tudo que eu for digitando agora, ele vai ser centralizado. Se você for fazer à mão, você pode fazer até uma regrinha de 3, tá? Vai ser o seguinte: 764,55 está para 100% da amostra, bem como 23,54 está para X, tá? Aqui, resumidamente, como é que a gente vai fazer, ó? Igual, toda vez que eu for digitar uma fórmula, primeiro a gente começa com o igual. Aí vou abrir parênteses, tá? 23,54. Quando eu quero dividir, ó, eu coloco a barrinha, dividido pelo total, fecha parênteses e multiplico por 100%, certo? Então, aqui, ó, já tenho a minha quantidade da amostra. Certo? Vou deixar com 2 casas decimais. Aí, pessoal, eu vou fazer isso repetidas vezes, né? Em todas as células até chegar aqui no final. Vou fazer mais uma, tá? Só para que vocês vejam novamente. Dividido pelo total, multiplicado por 100. Só que é interessante, né? Também eu vou selecionar tudo para deixar com 2 casas apenas. Interessante, essa expressão ela vai se repetir até aqui embaixo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso puxar aqui, né? E aí ele vai repetir essa operação para mim. Mas antes disso, há uma célula que a gente vai usar em todas essas outras, né? Para fazer essa operação, que é a célula que corresponde ao total da minha amostra. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso travar essa célula, né? Então, aqui vocês vão ver, ó, quando eu selecionar a fórmula, vai aparecer aqui verdinho, ó, o H21. Então, eu venho aqui, ó, e digito em cima da célula. Então, pessoal, vamos voltar aqui, eu tive que pausar um minutinho. Então, ó, para travar a célula, a gente vem aqui, ó, clica em cima da célula que a gente quer travar e digita F4, tá? Ó, e Enter. Depois disso, pessoal, você vai vir na célula, clica em cima dela, ó, e aqui no cantinho vai aparecer essa cruzinha. Aí você vai descer, vendo? E aí ela vai repetir a operação até o final. Se você for em cada célula, você vai observar que tá exatamente a fórmula, né, que a gente colocou lá na primeira. A única coisa que muda de uma célula para outra vai ser de onde ele tá pegando a massa retida, certo? Então, diante disso, a gente tem aqui também essa porcentagem retida acumulada. O que seria isso, pessoal? Essa porcentagem retida acumulada vai ser essa porcentagem que tem aqui, mais o que tem na peneira acima, tá? Então, vamos lá. Então, as 2 primeiras peneiras 0 e 0, né? Nada ficou retido. E aí, ó, nessa primeira, a porcentagem que ficou retida nas peneiras foi essa daqui, né? Certo? Visto que não tem nada nas peneiras acima. Nessa próxima, o que é que ficou retido nessa peneira? Esse mais esse aqui, tá? Nessa próxima, esse mais esse mais esse.
E aí, na seguinte, a mesma coisa, certo? Sempre somando, né, os que estão acima. Ou então, você pode ainda clicar na célula, vir aqui, ó, autossoma, e aí você vai pegar as células, tá? E aqui vamos colocar 2, né? Ou então prosseguir como a gente estava fazendo antes, certo? Somando cada uma, tá? Então vamos lá, vamos continuar da outra forma, né? Já comecei. Ah, ainda pode fazer dessa forma, pessoal. Essa próxima é essa porcentagem, que equivale a toda essa soma, mais essa daqui, ó. Também vai dar certo, tá? Então, ó, essa daqui mais essa quantidade. Essa daqui que corresponde a todos esses aqui, né? Todos esses, aí mais esse aqui. Igual a esse aqui mais esse. Igual a esse aqui mais esse próximo. E aí, por fim, igual a esse aqui mais esse próximo. Certo? E esse, né? Igual a esse mais esse próximo. Pessoal, no final tem que dar 100%, certo? Se você for fazer à mão, dificilmente esse valor aqui vai bater com 100%, mas tem que chegar bem próximo, 99,99, 99,98, tá? O mais próximo possível de 100%, certo? Se você somar aqui também, ó, essa coluna, você vai ver que também vai dar 100%. Afinal, o somatório das porcentagens retidas tem que ser o total da amostra, a porcentagem total da amostra. E aí vamos para outra coluna, que é a da porcentagem que passa, certo? Pessoal, depois quando a gente estiver elaborando o gráfico, vocês vão ver que tem duas possibilidades, né? Mas assim, geralmente eu gosto de fazer com a porcentagem que passa, tá? Então vamos lá. Bom, nessa primeira coluna, nessa primeira célula daqui, né? Se ficou retido 0%, significa que passou 100%. Aqui, se ficou retido 0%, quer dizer que passou 100%, tá? Aí, pessoal, agora a gente vai começar a decrescer o valor, tá? Então, ó, se aqui ficou 3,08, quer dizer que de 100% a gente extraiu esse daqui, né? Então, igual a 100 menos esse daqui, certo? Agora, pessoal, aqui você também pode fazer de duas formas. Você pode sempre estar fazendo o 100 menos a porcentagem retida acumulada, porque ele já vai considerar o que tem na peneira anterior. Ou você vai fazendo essa porcentagem que der aqui, menos a porcentagem que está retida naquela peneira. Os dois vão dar a mesma coisa, certo? Primeiro eu vou fazer de uma forma e depois de outra para vocês verem que vai dar a mesma coisa, tá? Vou colocar aqui outra coluna com porcentagem que passa o método 1 e o método 2, só para que vocês visualizem o que eu tô falando. Então, ó, aqui eu já comecei fazendo, ó, 100 menos a porcentagem retida acumulada. Então, aqui a gente vai colocar 100 menos esse, 100 menos esse, e assim, menos, né, pessoal? Eu coloquei igual, menos, né? E assim, ó, como a fórmula se repete, né? Vou até colocar aqui o 100, né? Digitando. Como a fórmula se repete, ó, 100 menos a célula ao lado, então eu posso puxar, certo? Ó, selecionei e vim aqui com a setinha, ó, e puxei, certo? E aí já vai calcular para todos. Aqui no outro método, vamos observar. No outro método, as duas primeiras continuam sendo 100, né? Uma vez que ficou retido 0% nessas duas primeiras peneiras. E aí agora eu vou fazendo esse aqui sempre menos esse aqui, tá? Então vamos lá. Igual 100 menos o que ficou retido nessa peneira, igual a esse aqui menos o que ficou retido na peneira, né? Na próxima, tá vendo? O mesmo valor. Esse daqui anterior menos o que ficou retido nessa peneira. E aí vamos ver se ele calcula o resto, né, pra gente.
certinho, tá? Então essas duas formas de fazer são aceitáveis, que vai dar a mesma coisa. Bom, pessoal, era o que eu tinha para passar para vocês hoje. Eu creio que vocês já vão trabalhar um bocado nisso, né? Na próxima aula a gente vai estar com a elaboração do gráfico e aí a gente vai extraindo as informações referentes ao nosso ensaio de granulometria. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.